E aí, galera, vamos dar início a mais uma videoaula conceitual com a continuação do estudo de função do segundo grau. Roda a vinheta. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was with the heart. Então, pessoal, a gente tem que analisar para fazer o estudo dos sinais de uma função do segundo grau, além do coeficiente A, né? A gente tem que ver se ele é maior que zero, menor que zero, certo? A gente também tem que ver a questão do discriminante da função, o delta. Quando delta é maior que zero, delta igual a zero ou delta menor que zero. Nesses dois casos que eu coloquei aqui no quadro, e a gente vai ver o terceiro caso, que é delta menor que zero ainda, o primeiro ponto que a gente vai analisar aqui é o delta maior que zero, quando A for maior que zero e quando A for menor que zero. Então tá aqui, ó, eu só preciso representar o eixo X, tá aqui a parábola, né? Boquinha feliz porque o meu A é positivo, são valores maiores que zero. Então se vocês observarem aqui, quando o discriminante ele é maior que zero, eu vou ter duas raízes distintas, diferentes, ó. O x1 é diferente de x2. Eu vou botar os dois pontos e passar a parábola. E vou analisar o seguinte, ó, essa parte da parábola aqui, ó, e essa aqui, do lado esquerdo e do lado direito das minhas raízes, x1 e x2, ó, eles estão acima do eixo, tá? Acima do eixo de x. Então, essa parte aqui, que é o primeiro quadrante, ele vai ser o quê? Positivo, ó. Qualquer valor que eu atribuir aqui a x, o meu y no eixo de y vai ser positivo. Se eu colocar qualquer valor aqui, ó, para a esquerda de x1 da raiz, ó, para esse lado, qualquer valor que eu atribuir aqui, ó, qualquer pontinho que eu par ordenado que eu tiver aqui, meu y, meu f de x vai ser o quê? Maior que zero, vai ser positivo. E a direita da segunda raiz também vai ser maior que zero, vai ser positivo. Já nessa parte aqui, ó, de baixo, onde eu tenho essa curvinha aqui, ó, da parábola, vocês observarem, ele fica abaixo do eixo de x. Então, esses valores que estão abaixo do eixo de x, são valores negativos, né? Todos os valores que estiver abaixo do eixo de x, são valores que eu atribuí a x aqui, ó. Qualquer valor que eu atribuir a x nesse intervalo, o meu y vai ser negativo, certo? Então, a gente vai analisar da seguinte maneira. Quando meu y é igual a zero, f de x é a mesma coisa de y. Quando y é igual a zero. Então, quando y é igual a zero, eu vou ter quem? As raízes. Quando eu atribuo a x um valor e ele me dá como y zero, é porque aquele valor que eu atribuí a x, ele é raiz da função. Ele vai ser a raiz da função. Nesse caso aqui, quando eu acho as raízes da função, é porque meu y foi zero. Então, quando o ponto, né, ele toca no eixo de x, é porque o y foi zero. Então, tanto na raiz 1 como na raiz 2, o y é zero. Então, ó, quando y é igual a zero, então para x, né, quando y é zero, então é porque para x, o valor de x vai ser ou a raiz 1 ou a raiz 2. Quando o meu y são valores maiores que zero, ó, valores maiores que zero, para x menor que x1, então qualquer valor menor aqui, ó, à esquerda do meu x1, meu y vai ser positivo. À direita do meu x2, os valores de y vai ser positivo, ó. X menor que x1 positivo e x maior que x2, ó, também vai dar positivo. E para y negativo, quais são os valores que atribuído a x me dá y valores menores que zero? Quando eu tenho esse intervalo, ó, quando os valores atribuídos a x tiver entre as raízes, então, ó, os valores de y vai dar tudo negativo, vai dar tudo menor que zero, certo? Então, vocês têm que memorizar isso. E quando o meu A é negativo? Só vai mudar, ó, mudou a posição. Então, acima do eixo
de x, como a concavidade é para baixo, boquinha triste, né? A menor que zero, os meus valores que tiver no intervalo, ó, tá vendo aqui o intervalo? Vai ficar tudo positivo para y. Qualquer valor que eu atribuir aqui a x, ó, aqui, ó, na parábola, o meu y vai ser positivo, vai estar acima do eixo de x, vai estar no primeiro quadrante, é positivo. Já à esquerda da raiz, dessa raiz de x1, eu vou ter os valores, ó, para y negativo. À direita, né, maiores que x2, que é a segunda raiz, à direita, o meu y vai ser negativo. Então, ó, quando y, f de x, que é y, é igual a 0 para x igual a 1, a x1, ou x igual a x2. E quando o y for maior que 0? Quando ele é maior que 0? Nesse intervalo aqui, ó. Qualquer valor que eu tiver entre esse intervalo, o meu y vai ser o quê? Positivo. Então, ó, o x1 menor que x e o x menor que x2. Então, os valores positivos para minha função vai estar nesse intervalo aí, vão ser tudo positivo. Já para y menor que 0, então, ó, os valores de x aí, que eu atribuí a x, vai ser menor que x1 ou maior que x2. Se eu pegar valores menores que x1 ou maiores que x2, meu y, os valores que eu vou achar de y vai ser tudo negativo, certo? Já aqui, ó, quando delta for igual a 0, eu vou ter duas raízes, mas nesse caso não vão ser diferentes, serão iguais. Lembra lá na videoaula anterior? Quando meu delta é igual a 0, eu tenho duas raízes, mas as raízes são iguais. Então ela vai tocar só em um ponto no eixo de x. E esse ponto é justamente o vértice da função. Nesse caso aqui, ó, para minha função, meu y igual a 0, para x igual a x1 e igual a x2, porque vai ser o mesmo valor. Então, para que minha função, meu y seja igual a 0, então o meu x tem que ser x1 ou x2. Tanto faz, vai ser o mesmo valor. E para minha função, os valores maiores que 0. Para meu y ser positivo, eu posso pegar qualquer valor à direita ou à esquerda da raiz, x1 ou x2, que são iguais. Então, qualquer valor que eu pegar aqui à esquerda ou à direita, ou menor ou maior, né, diferente, né, de x1, x2, tanto faz, eu vou ter o meu y positivo. Já com a menor que 0, também vai ter uma raiz, duas raízes mais iguais. Ó, à esquerda desse pontinho aqui, que representam as raízes, que são iguais, eu vou ter para y negativo. E aqui, ó, à direita, maior que as raízes, né, x1 ou x2, vai ser também negativo. Então, para y igual a 0, eu tenho meu x igual a x1 ou x2, certo? E para f de x menor que 0, nesse caso, porque vocês veem aqui, ó, que eu não tenho na parábola nenhuma parte que fica abaixo de x, só acima. Então vai ser tudo positivo. Então, para f de x maior que 0, o meu x tem que ser diferente de quem? De x1. Então, qualquer valor aqui, ó, eu botei x1 aqui, mas também pode ser x2, que é o mesmo valor, certo? É a mesma coisa. Então, ó, qualquer valor que seja diferente de x1 ou x2, vai ser, ó, na função, vai ser positivo. O meu f de x vai ser maior que 0. Por isso que eu digo função. Porque quem é que está em função? Nesse caso é o y. Y está em função de x. Por isso que eu digo função. Quem vai ser a função? Quem vai ser y? Qualquer valor diferente de x1 ou x2. Já aqui, ó, quando a boquinha é triste, o a é negativo, o x igual a 0, tanto faz, né? O meu x pode ser x1 ou x2, mas f de x, a função, o y, menor que 0, para x diferente de x1 ou x2, também. Então, qualquer valor diferente de x1, x2, eu vou ter na função meu f de x ou y negativo. Então, pessoal, quando o meu discriminante, o meu delta, ele é menor que 0. Então, quando o discriminante é menor que 0, o que acontece? Não existe raiz real, né?
a gente sabe que dentro do conjunto dos reais não existe a raiz de um índice par de um radicando negativo, né? Então, quando delta é menor que zero, não tem raiz, não existe raiz. Logo, a parábola não vai interceptar em nenhum ponto no eixo de x, certo? Não intercepta em nenhum ponto no eixo de x. Sendo que o que vai mudar aqui? Só a questão da concavidade. Quando é maior que zero, concavidade para cima, boquinha feliz. Quando é negativo, é menor que zero, concavidade para baixo, boquinha triste. Então, se vocês observarem aqui, o estudo de sinais nessa situação aqui só vai acontecer, vamos dizer assim, em um momento, né? Se eu olhar aqui, ó, quando A for positivo, concavidade para cima, qualquer valor que eu atribuir, ó, a x vai ser positivo para quem? Para y, para f de x, que é a minha cor de y. Então, qualquer valor que eu atribuir aí, real, ele vai me dar a função, o f de x, o y, positivo. Então, ó, f de x positivo, maior que zero. Eu poderia dizer y positivo, maior que zero. Para todo x pertencente aos reais. Para qualquer valor de x pertencente aos reais, o meu y vai ser positivo. Já quando A é negativo, concavidade para baixo, ó, está abaixo do eixo de x, né? Está no quarto quadrante, é negativo. Então, o meu y vai ser sempre negativo. Então, ó, a função, ou f de x ou y, menor que zero, negativo, para todo x pertencente aos reais também, certo? Então, agora vamos ver alguns exemplos, botando em prática essas três definições aí de estudo de sinais. Primeiro exemplo, estudo de sinais da função y igual a x ao quadrado menos 7x mais 12. Então, ó, é sempre bom botar a definição para depois vocês memorizarem isso. O que é que a gente vai fazer para fazer o estudo de sinais de uma função do segundo grau, polinomial do segundo grau ou quadrática? Será feito por meio da análise, né, do coeficiente A e do discriminante delta, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver aqui, encontrar as raízes da função. A gente vai encontrar a raiz da função aqui, eu posso fazer por delta e Bhaskara. Mas como a gente não quer perder tempo, a gente vai fazer pensando em dois números, né? Soma e produto. Pensando em dois números que a soma dê o contrário de B, que é B menos 7. Tem que dar mais 7 e o produto dê exatamente 12. Então, os números que a gente, usando essa definição, que a gente pode encontrar que a soma seja o contrário de B e o produto seja C, é o 3 e o 4. Se eu pegar 3 mais 4, me dá 7 positivo, é o contrário de B, que é menos 7. E se eu pegar 3 vezes 4, me dá 12, que é o valor de C. Mas quem não conseguir fazer assim, faz por delta e Bhaskara, não tem problema. Todo mundo aqui sabe resolver uma equação de segundo grau. Simples, né? Então agora vamos fazer a análise do gráfico, a partir também das raízes. Então, eu vou traçar aqui o eixo de x. Vou traçar a parábola, certo? Que é em dois pontos, ó. Delta, como deu duas raízes distintas, delta aqui, ó, é maior que zero. E quem é o A? A é 1 positivo. Então, A também é maior que zero. Então, eu vou ter dois pontos no eixo de x distintos, diferentes, x1 diferente de x2, e a concavidade vai ser boquinha feliz, né? Concavidade para cima. Outra coisa importante, eu só posso usar esse método de soma e produto se somente se meu A for igual a 1, certo? Se for diferente de 1, aí você vai ter que fazer por delta e Bhaskara normal. Então aqui, ó, no eixo de x, eu vou analisar aqui, ó, observando aqui, ó, eu tenho um ponto e um ponto que intercepta no eixo de x, que são as raízes, que são 3 e 4, né? Então, é a ordem crescente da esquerda para a direita, né? Vai crescendo, vai aumentando. Então, aqui é 3 e aqui é 4. Aí, vocês observarem, qualquer valor que eu pegar aqui, ó, à direita de 4, né, maior que 4, ele vai me dar, ó,
valores positivos. Se eu pegar à esquerda de 3, valores menores que 3, eu vou ter valores também positivos. Quando eu digo valores positivos, à esquerda de 3 e à direita de 4, né? Menor que 3 e maior que 4, eu vou ter valores positivos para quem? Para y. Qualquer par ordenado que eu formar aqui, ó, qualquer valor que eu atribuir a x, né? No eixo de x, que toque nessa parábola e vá fazer o par ordenado com o eixo de y, vai ser sempre, ó, valores, tá vendo, ó, positivos, ó. Tocou aqui, veio para cá, o meu eixo de y aqui, ó, qualquer valor que eu atribuir aqui e aqui, ó, serão positivos para y, para f de x. Já nesse intervalo aqui, entre 3 e 4, serão todos, ó, negativo. Qualquer valor que eu pegar aqui, ó, para x nesse intervalo, serão negativos, certo? Como eu falei aqui, ó, né? Quando f de x é maior que 0. Quando f de x é maior que 0, eu venho aqui, ó, f de x maior que 0, vírgula, para x é menor que 3, para qualquer valor que eu atribuir a x menores que 3, e para x maior que 4. E qualquer valor para x maior que 4, ele vai me dar meu y maior que 0, meu y positivo. Já para f de x igual a 0, então, a x um valor e ele me dá como resultado 0 para y, então quando y for 0, é porque, nesse caso aqui, meu x foi 3 ou foi 4. Então, para f de x igual a 0, né? Então, para f de x igual a 0, então meu x foi quem? Igual a 3 ou x igual a 4. Então, quando x for igual a 3, o y é 0. Quando x é igual a 4, meu y foi 0. Por isso que está tocando aqui no eixo de x, porque meu y foi 0. E para f de x menor que 0, o que é que eu vou fazer? Para x entre quem? 3 e 4. Então, eu vou botar o x aqui no meio, ó. Eu vou ter 3 valores de x maiores que 3, né? Então, o meu x, qualquer valor que eu atribuir a x aqui, nesse intervalo vai ser maior que 3. Então, 3 menor que x. E x menor que 4. O que é que eu estou dizendo aqui? Que qualquer valor que eu atribuir a x entre 3 e 4, o meu y vai ser negativo, vai ser menor que 0. Então, pessoal, fazendo o estudo dos sinais aqui, ó, dessa função menos x ao quadrado mais 5x mais 6, a gente vai primeiro achar as raízes, né? Para ver se, dependendo, quando a gente for achar as raízes, automaticamente ela vai passar por delta. A gente já vai ver se delta é igual a 0, maior que 0 ou menor que 0. Já aí a gente já define quantas raízes a nossa função terá. E a gente vai olhar também para o coeficiente A. Nesse caso aqui, o meu A, ó, é menor que 0. Aí eu já boto aqui, ó, A menor que 0. Agora vamos encontrar delta. Ó, delta é igual a b ao quadrado. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Delta é igual a b, que é 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que é menos 1, que multiplica C, que é 6. Delta é igual a 25 mais 24. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4 vezes 6, 24. Delta é igual a 49. Então, 49 é um valor positivo, maior que 0. Então, aqui a gente já sabe, ó, que delta é maior
que zero. Então, ele vai ter boquinha triste, com cavidade para baixo, e vai tocar em 2 pontos no eixo de x. Mas quem serão esses 2 pontos? Vamos descobrir agora para o Bhaskara. Bhaskara é menos b, b é mais 5, vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 49, sobre 2 que multiplica a é negativo, é menos 1, vai ficar menos 2. Então, Bhaskara é igual a menos 5, mais ou menos 7, sobre menos 2. A raiz de 49 é 7. X', ou x1, eu vou fazer primeiro com sinal de mais. Menos 5 mais 7 dá mais 2. Mais 2 dividido por menos 2. Na divisão, como todos sabem, né? Na divisão de números inteiros, como todos sabem, sinais diferentes fica negativo. Mais dividido por menos dá menos. Então, portanto, x1 é igual a menos 1. Porque 2 dividido por 2 dá 1. E mais dividido por menos dá menos. Está aqui. E x2? X2 agora eu vou fazer com sinal negativo. Menos 5 menos 7 dá menos 12. Dividido por menos 2. Menos dividido por menos, né? A divisão de números inteiros, negativo com negativo dá positivo, e positivo com positivo dá positivo. Sinais iguais, positivo. Então aqui, ó, portanto, x2 é igual a mais 6. Achar as raízes, a gente vai para o estudo de sinais. Primeiro, com cavidade para baixo, porque A é negativo. Vou botar assim, ó. Certo? Eu vou ter um pontinho aqui, no menos 1. E um pontinho aqui, ó, no 6 positivo. Certo? Então, fazendo estudo de sinais aí, ó, tudo que eu pegar aqui, ó, no intervalo entre menos 1 e 6, ó, aqui, ó, vai ser positivo. Positivo para y. Já a direita de 6, né, maior que 6, vai ser negativo. Qualquer valor que eu pegar maior que 6 é negativo. E qualquer valor que eu pegar à esquerda menor que menos 1 também será negativo. Para quem? Para y. Então, ó, vamos fazer o estudo aqui. F de x maior que 0. F de x igual a 0. E f de x menor que 0. Tá aí. Então, ó, f de x maior que 0. Quando é que quando meu y terá valores positivos maiores que 0? Aqui, ó. Nesse intervalo entre menos 1 e 6. Qualquer valor que eu atribuir a x entre 1 e 6 vai ser o quê? Positivo, certo? Então, vou botar assim, ó. Para menos 1 menor que x, menor que 6, certo? F de x maior que 0, positivo, para menos 1 menor que x, menor que 6. Eu estou falando que os valores que meu y vai ter positivo na função é nesse intervalo entre menos 1 e 6, para qualquer valor atribuído a x entre menos 1 e 6. E quando meu y for igual a 0? Quando x for menos 1 ou quando x for 6, porque está tocando no eixo de x. Então, ó, para x igual a menos 1 ou x igual a 6. E quando y, f de x, for menor que 0? Quando ele tiver, quando no intervalo ali, né, no estudo de sinais, quando meu y vai ser negativo? Quando eu tiver valores menores que menos 1 ou maiores que 6. Então, ó, para x menores que menos 1 ou x maiores que 6.
para vocês entenderem direitinho. Deixa eu botar aqui. Então aqui, ó, é o pontinho menos 1 e aqui o ponto 6. Aí o que eu estou falando? Então, ó, nesse caso aqui, ó, quando eu atribuir, se eu atribuir qualquer valor aqui, ó, entre menos 1 e 6, eu atribuindo qualquer valor entre menos 1 e 6 aqui, ó, a x, se eu pegar, vamos dizer, esse ponto, vamos dizer que esse ponto é 2. Aí eu vou atribuir a x2, ó. Quando eu ligar aqui, ó, no pontinho da parábola, eu vou ter que ter um par ordenado. Esse ponto representa um par ordenado. Aí é o par ordenado 2, e vamos dizer, ó, como aqui esse ponto que está interceptando o eixo de y é 6, vamos dizer aqui, ó, é 7. Então esse par ordenado aqui é 2, 7. Então, tá vendo, ó? Para qualquer valor que eu atribuir a x entre menos 1 e 6, ó, o meu y, que é meu f de x, vai ser o quê? Positivo. Já nesse caso aqui, ó, continuando a parábola, que essa parábola não tem fim, ó, ela vai embora. Então aqui, ó, vamos dizer que eu vou pegar um ponto menor que menos 1. Vamos dizer que eu vou pegar um pontinho aqui. Vamos dizer que é o menos 2, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou ligar com esse ponto. Esse ponto, certo? Eu vou ligar o menos 2, ele toca aqui na parábola. E ele tem que ter algum ponto, né? Que se encontre aqui, ó, com o y. Deixa eu continuar aqui a reta. Ele se encontra aqui com o y. Aí esse pontinho aqui, ó, esse valor de y, nesse ponto, ele vai ser um valor negativo. Tá vendo? Para qualquer valor que eu pegar, ó, menor que menos 1 aqui, ó, que a parábola continua, ela é infinita, ó. Vai tocar num ponto na parábola. Eu tenho que ter um par ordenado, vai ser y, vai ser sempre, ó, negativo. A mesma coisa para valores maiores que 6. Tocou aqui, ó, nesse ponto. Vamos dizer que aqui é 7 para x. Eu atribuo x 7. Então, eu vou ter um par ordenado. Vou ter o valor de y. Quem que vai ser y? Aí vamos dizer, ó, que ele toca aqui, ó. Também vai ser negativo para y. Então, qualquer valor maior que 6 e menor que menos 1 que atribui a x, ó, sempre vai me dar meu y, no eixo de y, negativo, abaixo da origem. Já no intervalo de menos 1 a 6, qualquer valor que atribui a x aqui, ó, meu y, meu par ordenadozinho, ó, meu y vai ser positivo, que é a função. Que a gente chama a função, vai ser maior que 0. Agora, vamos ver outro exemplo aqui, certo? Então, ó, o estudo de sinais de x ao quadrado menos 4x mais 4. Eu estou vendo aqui que A é positivo, A é maior que 0. Deixa eu botar aqui, ó. A maior que 0. Eu já sei que vai ser com cavidade para cima, boquinha feliz, né? Boquinha feliz. E aqui o meu A é 1. Então, quando A for 1, eu posso pensar em soma e produto, né? Eu vou pensar em duas raízes. x1 e x2. Que a soma dê o contrário de B e o produto dê 4. Então, vai ser 2, 2, né? 2 mais 2 dá 4 positivo, é o contrário de B, que é menos 4. E 2 vezes 2 dá 4, que é C. Então, as raízes, ó, são duas raízes para x1 e x2, sendo que as duas raízes são iguais. Então, eu vou ter só um ponto no eixo de x. Então, eu vou botar aqui, ó. Que vai ser justamente, ó, o ponto 2. Tanto para x1 como para x2. São iguais, ó. x1 e x2 tem o mesmo valor. Então, ó, vamos fazer o estudo de sinais. Para f de x maior que 0. Então, ó, f de x maior que 0. O que vai acontecer? Se vocês observarem aqui, ó, qualquer valor, né, diferente de 2, que eu atribuir a x aqui, ó, ele vai me dar a função, ó, positiva. É isso? Então, ó, vou botar aqui, ó, para x diferente de 2, né? Qualquer valor diferente que eu atribuir a x aqui, ó, ele vai me dar maior que 0. E para f de x igual a 0, quando f de x, quando y dá 0, for 0, né? Quando x for 2. Aí você vai botar aqui, ó, para x igual a 2, certo? Então, pessoal, nesse caso aqui, eu não vou ter valores para y
menor que zero. Por quê? Porque se vocês observarem aqui, ó, a parábola vai ficar sempre em cima do eixo de x na parte positiva, eu não tenho nenhum valor negativo, certo? Eu só teria valores para y negativo se meu A fosse menor que zero, a concavidade fosse para baixo. Eu ia ter valor negativo, não ia ter valores para y positivo, certo? Então, pessoal, fica aí, ó, a definição de estudo de sinais de uma função, que é um conteúdo muito importante. Espero que vocês vejam essa aula com paciência, com atenção. Um abraço para vocês e até a próxima.